Vamos lá. Vamos, vamos resolver aqui uma questão de vetores. Vamos lá. Bem básica. Ela é uma boa questão. A figura mostra um hexágono regular de lado A sobre o qual se apoiam 5 vetores. A resultante desses vetores tem modos dado por... Então, beleza. Ele falou que esse hexágono tem lado A. Então, significa que tamanho desses vetores, né? Ou seja, a magnitude, a grandeza que a gente vai usar para quantificar esses vetores é A. E aí a gente vai fazer a soma vetorial desses vetores. Vamos fazer a soma da maneira mais fácil possível. É claro, movendo o vetor de um lado para o outro, fazendo uma soma vetorial mais fácil e achar a resultante. Então vamos lá. Deixa eu só ver se está pegando a minha tela. Tá pegando a minha tela. Eu acho. Acho que tá pegando a minha tela. Calma. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Vamos somar esses vetores da maneira mais fácil possível, sem fazer muita conta, né? Então vamos começar somando esses caras aqui. Vamos somar esse cara com esse cara, né? Vamos somar ao par para ver se fica mais fácil. Eu posso fazer o seguinte, deixa eu desenhar separado aqui. Ó. Se eu somar esse cara aqui, que ele mede A, né? O tamanho desse vetor é A. E eu tenho esse outro cara aqui, que eu não sei o tamanho dele, mas eu não vou me preocupar com ele por enquanto. Certo? E vamos ter uma coisa em mente. Isso aqui é apenas um manejo aqui pra gente trabalhar melhor. Vamos nomear os pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Esse ponto aqui eu vou chamar de B. E esse ponto aqui eu vou chamar de C. Tá? Aqui você chamou de E, eu vou chamar de E também. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o C. E aqui eu tenho o E. Beleza? Então eu quero que você tenha uma coisa em mente, cara. Que é o seguinte. O que define o vetor... Deixa eu escrever aqui embaixo. Ó. O que define um vetor são três coisas. É o tamanho do vetor, né? Então se ele é desse tamanho, se ele é desse tamanho, entendeu? A direção do vetor e o sentido do vetor. Tudo bem? Então é o seguinte. Esse vetor, se eu pegar outro vetor que tem o mesmo tamanho, deixa eu tentar desenhar igual, tem a mesma direção e o mesmo sentido, esse vetor é o mesmo vetor. Então eu quero que você enxergue o seguinte, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e desenhar ele aqui, pega até de vermelho, ó. Deixa eu mover esse desenho. Aqui, ó. Eita, fiz besteira. Aí. Se eu pegar esse cara e desenhar ele aqui, ó. Imagina que é o mesmo, tá? Não vai ser o mesmo, mas eu vou tentar desenhar igual. Só pra entender o que tá acontecendo aqui. Se esse cara tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, esses dois vetores eles são iguais, tá? Então eu posso fazer o que eu posso fazer aqui é desenhar esse vetor do outro lado. Eu vou apagar esse daqui e desenhar do outro lado. Então na verdade ficaria muito mais fácil de somar esses caras, né? Porque aí é só fazer um cabeça na bundinha aqui e aí acabou, né? Então ao invés de somar aquele cara que estava aqui com esse cara que daria a mesma coisa, né? A resultante seria essa daqui. Aqui fica mais fácil de entender, né? A soma, né? A soma fica mais simplória. E aí o que acontece é o seguinte: vamos desenhar ali no desenho, olha lá no desenho, dado pela questão. Se eu somar AC com CB,
Aqui é A. Na verdade eu vou ter 2A, né? Eu vou ter esse vetorzão aqui, ó. 2A. Beleza? Então já foi feita uma soma. Já resolvi um problema. Um problema já está resolvido. Ok? Então eu já tenho 2A aqui para minha resultante. Tá, já vamos eliminar os caras que eu somei. Eu já somei esse cara e já somei esse cara. Vamos para a próxima soma, para a gente achar a resultante. Vou apagar os pontos aqui. Tudo bem? Vou apagar os pontos. E vamos para o próximo par. Agora eu vou usar o par. Vou até mudar de cor, vou deixar de rosinha. Agora eu vou usar o par. Puxa, apertei o botão sem querer. Agora eu vou usar o par desse cara aqui com esse cara aqui. Aqui é A. Eu não sei quanto mede esse vetorzão grandão, mas eu também nem preciso saber. Eu só quero que você entenda o seguinte. Eu posso mudar o vetor de posição, desde que eu não altere o tamanho, direção nem o sentido. O vetor pode estar em qualquer lugar do espaço, qualquer lugar do universo, o vetor pode estar. Se ele tiver o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, nada interfere, entendeu? Eu poderia fazer a soma vetorial com esse vetor aqui em qualquer lugar, entendeu? Desde que eu não mude direção, sentido e o tamanho, a magnitude, a grandeza dele, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó, para ficar mais fácil de somar, certo? Então se eu somar, olha lá no desenho agora, se eu somar esse cara aqui com esse camarada aqui, deixa eu desenhar retinho aqui para ficar bem didático. Com esse camarada aqui, qual que é a minha resultante? Opa, eita, esse cara aqui, que também é 2A. Então eu tenho 2A mais 2A. Deixa eu desenhar mais por baixinho aqui, ó. Eu tenho mais 2A, certo? Feita aí mais uma soma. Então eu tenho mais uma parte da resultante aqui, que é 2A, certo? Beleza. Vou apagar aqui. Ok. Já fiz mais uma soma. Beleza, agora só sobrou esse vetorzão aqui, o 2A. Bom, esses caras estão em mesma direção, mesmo sentido, e mesmo tamanho, coincidentemente, né? E aqui tem 2A. Quando os caras têm mesma direção e mesmo sentido, a gente só soma cada um, né? Então, 2A mais 2A mais 2A, aí a gente tem 6A, que está na letra C, certo? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, manda mensagem que eu vou te explicar de novo. É isso. Vamos lá.